aqui diz o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. No 38, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. No 39, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Esse salmo, alguns dias atrás, Deus me deu ele para eu mandar para uma pessoa em específico. E esses versículos, ele era de forma específica para essa pessoa. Mas depois que eu mandei para essa pessoa e expliquei esse salmo, essas três partes desse salmo, é um salmo de Davi, onde ele está vivendo um momento de perseguição, um momento de pressão na vida dele. E ele é um salmo de combate mesmo, de luta, de batalha. Aqui fala de muitas coisas de forma literal. E nós acabamos de ler aqui o 37, o 38 e o 39. E daqui surge três atitudes para você e eu termos em 2026. Três atitudes que, se você quiser começar já a anotar, eu te aconselho. Para se você quer ter vida com Deus, essas três atitudes são fundamentais. Não é importante. Importante pode ser por um momento ou não. Coisas fundamentais, elas estão morando no alicerce. É diferente. Elas são fundamentais. Para que você tenha Deus em todas as áreas da sua vida. Para que Ele esteja de fato, não só de boca. Porque Deus fala assim, olha, esse povo, eles me honram com os lábios, mas eu estou longe do coração. É a maior distância que pode ter, não é? Do coração para os lábios. Porque tem muita gente que canta, mas não está no coração. Tem muita gente que louva, mas o louvor não está no coração. Tem gente que obedece às regras, mas não foi Deus que escreveu no coração dele. Na lei, quando Moisés escreveu nas tábuas, aquilo é a lei. E quando Jesus, ele morre na cruz e ressuscita, agora ele escreve no nosso coração. Da mesma forma que Deus levou Moisés para um alto monte e ali relatou para ele a vontade e disse para ele as coisas que ele queria que ele relatasse ali. Assim é nos tempos de hoje. Mas não se vai, porque na época de Moisés ele desceu com um brilho, mas aquele brilho acabou. Na época da graça, hoje nós temos uma oportunidade de ter vida com Deus. E esse brilho, ele não sai de nós. Você olhar para 2026, escondendo o seu 2025 não vai resolver. Você olhar para 2026 e entrar em 2026 querendo coisas novas, trazendo coisas velhas de 2025, também não vai resolver. Você querer realizar o que você tem planejado, anotado no seu bloco de notas de forma muito pontual e organizada, e arquivada e catalogada, da maneira que você está terminando 2025, eu quero dizer, não vai funcionar.
Tem uma história que o diabo, ele gosta de deixar a gente crescer. Ele gosta de deixar a gente expandir. Ele gosta que alguns degraus, alguns andares aconteçam, para que mais pessoas possam ver a minha queda e a sua queda. Por isso que essa mensagem hoje, mirando 2026, é para que isso não venha acontecer na minha vida e na sua vida. Para que não tenha uma queda. Para que você não seja a queda ou o motivo de tropeço. Para que você não seja aquela pessoa onde muitos vão olhar e falar: ué, mas aquele ali não era aquele que fazia isso? Aquele que falava isso? Aquele que ajudava nisso? Aquele que tocava? Aquele que recebia? Aquele que fazia e movia? Aquele que vinha nos cultos? E o salmista diz: persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Na NVI diz o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Quem quer saber da primeira atitude aí? Levanta a mão. Então vou compartilhar com você. Você que não quer, você está no mesmo ambiente, vai acabar escutando. Você não pode voltar enquanto você não tiver vitória. O seu fracasso, o seu problema está aí. E muitos falam assim: ah, mas eu já fui na igreja. Ah, mas eu já li a Bíblia. Ah, mas eu já tentei, Milton. Ah, mas eu já insisti. Mas eu já persisti. A resposta está aqui. Você só volta depois que termina. Você só volta do campo de batalha depois que o último inimigo está sob seus pés. O salmista diz: eu fui, eu persegui os meus inimigos e eu os alcancei. Quer dizer, o inimigo estava fora de alcance. Tem muita coisa hoje que domina a sua vida que não está no seu alcance. Aí você tenta dar um jeito. Aí você tenta tampar. Aí você tenta fingir que nada está acontecendo. Ou você empurra com a barriga, como diz a forma popular. Ou você fala assim: vou deixar o tempo, as coisas vão... Não. Se está fora do seu alcance, ele continua reinando. Ele continua dominando. Se é um pensamento, se é uma vontade, está fora do seu alcance, vai continuar te dominando. O salmista fala: eu decidi sair do lugar que eu estava, entrar no campo de batalha. Aqui diz: eu persegui os meus inimigos. Eu fui atrás. Como é que é isso, Milton? O que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer para você que se você não decidir perseguir, levantar com as ferramentas que Deus está te dando a cada sábado que você está aqui, com a iluminação que você está recebendo, com a instrução bíblica que você está escutando, se você não decidir ir para o campo de batalha e alcançar os inimigos, não quer dizer que você já venceu. Se terminasse aqui, ele não tinha vencido. Ele pode até alcançar e sair derrotado. Mas a Bíblia diz que eu só voltei enquanto tinha alguém vivo naquele campo de batalha, eu não saí dele. Enquanto eu olhava e tinha um inimigo aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, eu não voltei. O problema é que as pessoas batem na mente dela e rapidamente voltam. Os pensamentos continuam dominando, os desejos continuam dominando.
Tem um comando maligno ali dentro, porque as pessoas vê o problema no outro, mas não vê que o problema é ele. Não vê que o mal está nele. Deixa eu te falar, se você está hoje num ambiente de pecado e vai e volta, fica um tempo e volta, o mal está em você, meu amigo, minha amiga. Eu tenho que te falar. Se eu não te falar, quem vai falar? O mal te comanda. O mal te domina. Quem reina em você não é igual sua mamãe, seu papai ou quem te criou falar, papai do céu, não. Diabo, demônio. Só não é possesso porque ainda não chegou no estágio de legião. De muitos demônios. Persegui, os alcancei. E eu só voltei. O que é voltar? Voltar é ir para o lugar e olhar para onde o inimigo está agora. Eu só voltei quando eu entendi que eu venci. O problema é que, com os olhos espirituais, eu olho aqui muitas pessoas arrastando 2025 cheio de domínios malignos para 2026. O que eu vejo aqui com o discernimento espiritual é que tá cheio de gente sendo dominado, sendo derrotado. Vai lá, luta uma batalhazinha, fica um dia de jejum, volta. Ah, eu não consegui, cair de novo. Ei! Davi falou, eu fui, fiquei, não tinha dia, não tinha hora, não tinha previsão quando eu ia voltar. Só quando eu terminasse. As pessoas são mão bamba. Hebreus fala, é para você pegar com firmeza. Me apeguei firmemente às palavras ouvidas. Tudo que Deus está derramando, eu peguei com firmeza. Eu não entendo as pessoas. As pessoas, elas parecem que estão lendo a Bíblia, como diz o pastor Zé Ricardo, de cabeça para baixo. Porque acredita que tem outra solução. Se você vai lá e volta, você acredita que tem outra solução. Se você vai lá, fica uma semana tentando, eu não consegui, Milton. Ah, eu não consegui, é mais forte do que eu. É porque você acha que tem outro caminho. Porque se você acreditar, por isso que a palavra de Deus diz em João, se você não crê que eu sou, você vai morrer no seu pecado. Jesus falou isso. Se você não acreditar que Jesus tem todo o poder, não só para perdoar, para você sair daqui perdoado, tô limpinho agora, mas tirar, você morre com ele. Primeira atitude é só voltar quando tiver a vitória. Vai durar quanto tempo, Milton? Não sei. Eu tive situações na minha vida que demorou 10 anos. Eu tive áreas da minha vida que demorou um mês. Eu tive situações na minha vida que demorou um dia. Outras 12. Não sei qual que é a sua. Não sei qual que é a área. Uma coisa é certa, eu só volto depois que eu termino. Brigo comigo? Chateio comigo? Fico com raiva de mim? Me incomodo não com o outro, comigo? Mas só volto enquanto tiver na minha mão o domínio. Mateus, capítulo 11, no versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Presta atenção. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Sabe por que você está saindo em 2025 de mão a banana? Sem nada. Porque o diabo te rouba fácil. Porque você não esforça. Você não inclina de verdade. Vamos ser verdadeiro. Você inclina. Você inclina mesmo, para valer. Como se aquilo, a sua vida dependesse disso. Eu tenho certeza que se chegar ali uma pessoa, e não é golpe, chegar uma pessoa e falar ali, se você sair daqui e conseguir ir a pé até São Paulo,
Você tem 5 milhões. Você vai ganhar 5 milhões. Ninguém vai olhar se vai ter comida no meio do caminho, se vai ter água. Ninguém vai olhar se está acima do peso. Ninguém vai olhar se é fraco. Ninguém vai olhar se vai ter sol ou chuva. Ninguém vai olhar nada. Só vai olhar para os 5 milhões. E de forma sobre-humana, você já viu pessoas fazendo coisas de atividade física que são sobre-humanas? A pessoa, pela mente dela, ela consegue superar as articulações, a musculatura, ela nem tem aquele potencial físico, mas através da mente dela, ela consegue superar. Porque ela está focada. Sabe o que acontece? A gente não vê Jesus como o grande tesouro. Por isso que a gente volta. A verdade é essa. Mas eu estou te convidando a você mudar o seu olhar. Eu estou convidando você a entrar em 2026 não voltando, permanecendo, não importa o tempo que durar. É colocando no seu coração, aconteça o que acontecer. Eu estou agarrado sábado, quinta, domingo, sexta-feira, que é estudo bíblico. Cristão que quer crescer está em estudo bíblico. Cristão que quer retroceder não vai em estudo bíblico. Aconteça o que acontecer. Ah, Milton, eu não estou bem. Diabo, por acaso, é seu psicólogo? Hoje eu vou te tratar na almofadinha. Você acha que o diabo faz isso? Ele quer a sua morte, ele quer a minha morte espiritual. Não importa se a gente está bem, ou se está alegre, ou se está dando certo, ou se não está dando certo. O reino de Deus é tomado por esforço. O que quer dizer isso? Você tem que orar mesmo não tendo vontade. Você tem que ler Bíblia mesmo não tendo vontade. A salvação é pela graça. Não estou falando de salvação. Eu estou falando da expansão do reino dentro de você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A salvação é pela graça. Se você aceitou Jesus, você recebe a salvação. Mas a expansão daquele reino dentro de você depende das suas decisões. Depende de você ir, perseguir, alcançar o inimigo e só voltar depois que ele estiver aqui. Aqui, só colocar uma brincadeirinha. Você gostaria que um pé bem chulezento tivesse esfregando na sua cara agora? Quem gostaria aí? Se você levantar a mão, eu vou achar que você é meio doido. Uns negócios esquisitos, tem gente que tem uns desejos esquisitos, né? Chulé, bem chulezento. Quem gostaria? Agora, quem não gostaria? Levanta a mão. Que tivesse um pé bem chulezento esfregando na sua cara. Quem? Levanta a mão aí. Tem gente que eu tô achando que tem gente que gosta. Tem gente que tem uns fetiches doidos aí. O mundo tá doido. Já viu esse negócio que os caras ficam pedindo a mulher pra mandar fotinha do pé? Manda foto do pé. Ai, meu Deus. Não posso ver um pezinho. O ser humano tá maluco, gente. O cara tem tesão no pé. Tá maluco. Voltando. Então, por que você tá passando 2025 todo com um pé de enxofre do capeta na sua cara? E você não reclama. Por que você passou 2025 todo cheirando o chulé do diabo? Colocando de uma forma alegórica, tá bom? Pra você não sair daqui, aonde tá isso na Bíblia? Por que você não reclamou de passar 2025 todo com o pé do diabo na sua cabeça? E tá levando pra 2026. Tá cheio de gente aqui que vai casar em 2026 aqui, ó, com o pezinho do diabo na cara. Tá caçando confusão. Tá cheio de gente entrando na faculdade em 2026 com o pezinho do diabo bem na cara. Tá arrumando problema. E outras coisas. Último culto de 2025. Que momento maravilhoso, não é?
Segunda atitude que você tem que ter, se você quiser, não vou obrigar ninguém, que é ter uma vida com Deus em 2026. Salmo 18, 38. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés. Na NVI, na outra versão, massacrei-os e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Segunda atitude. Sair da condição de escravo e ir para a condição de filho. Cheio de gente escravo. Lei Áurea já aconteceu. Você está aí por quê? Escravo não tem direito, escravo não tem vontade, escravo faz o que o outro manda. Essas são a soberba da humanidade. O nariz em pé, eu decido, eu faço, eu realizo. Só que na raiz ele é escravo. Ele não faz, ele não age e nem realiza nada. Ele está dentro de um sistema que o diabo colocou ele. De cego, de uma pessoa que não escuta, uma pessoa que não tem percepção e nem discernimento espiritual. Por isso que ele acha que ele tem autonomia. Segunda atitude, sair da condição de escravo e ir para a condição de filho. Buscar o domínio. O que nós acabamos de ler aqui? Eu esmaguei a tal ponto. Agora ele está contando, sabe o que está contando aqui? Davi está contando o que ele fez lá no campo de batalha. Porque no primeiro relato do 37 ele fala: persegui, alcancei e só voltei. Mas aqui ele conta o que ele estava fazendo lá. Eu esmaguei a tal ponto que não puderam levantar. O negócio é o seguinte, sabe o que acontece? Sabe aquele pecado? Sabe aquela mentalidade que você tem? Sabe aqueles pensamentos que você tem? Sabe aqueles desejos mais profundos? Mais impuros? Terríveis? Sabe o que você tem? O problema é que você esmaga assim, com nojinho. Você pisa aqui e tá fazendo... Já viu? Aquelas esmagadas na barata, mais ou menos? Uma vez eu estava lá na casa dos meus pais, eu morava lá ainda, e apareceu uma barata voadora. Quem já teve em combate com uma barata voadora sabe o que eu tô falando. Sabe o que as minhas irmãs fizeram? Minha mãe? Trancaram as portas, largou eu lá. Você não fala que é o homem? Não, falei, magou com essa barata voadora aqui. Até então que eu entrei na batalha, eu não sabia que ela era voadora. Quando eu bati de peito com ela, ela... Uf! Eu já... O que eu fiz? Abre a porta aí, pô! Aí eu lembrei por um segundo que eu teria que resolver a parada. Com muita firmeza. Por que eu tô falando dessa história de Joey e as baratas? Eu quero dizer para você que se você não chegar e perseguir, e não importa o quanto tempo você ficar lá, até aquilo ser esmagado, mas tem um ponto. Olha aqui. O Salmo, ele é explicativo. É assim, você vai lendo, você vai entendendo. Esmaguei a tal ponto, quer dizer, existe um ponto. Você já viu o cara fazendo cana de açúcar? Garapa. O cara passa no moedor, ele passa uma vez? Não. Passa duas, passa três, você fala, ué, mas parece só tá o bagaço, ele passa de novo, sai caldo. Não vai de acordo com o que você acha. Vai de acordo com o que Deus está te mandando. Se você for de acordo com o que você acha, você se engana para que aquele pecado, aquele pensamento, aquele desejo permaneça ali, para que você volte nele, sabendo que tem um caldo do inferno ali ainda, que se passar mais uma vez tem. Agora, se você for pelo Espírito, se você for de uma inclinação, de tomar o reino de Deus por esforço, de buscar, de persistir não com a sua mente, mas até que Deus fale com você, olha, você está liberto.
Deus vai passar uma vez. E agora eu tô falando de você. Deus vai te passar mais uma vez, vai te moer mais uma vez, vai te moer a segunda vez. Mas eu prefiro ser moído por Deus do que pelo diabo. Eu prefiro passar por aquele processo aonde vai sair de mim vida do que morte. Eu prefiro ser tratado por Deus, que é amor, que tem cuidado e que me ama incondicionalmente, do que ser tratado pelos homens e pelo diabo. Segunda atitude, sair da condição de escravo. E aqui diz, depois que eu esmaguei a tal ponto, e qual que é o ponto? Ele não pode levantar. Sabe aquilo que te fez retroceder esse ano inteiro? Que você foi um mês bem, 2 meses bem, voltava. Foi uma semana bem, voltava. Foi um ano bem, depois sumia, voltava depois. Vinha aqui, vinha ali, vinha... Você sabe do que eu tô falando? Sabe? Sabe aquilo? O problema é que você não esmaga ele. O problema é que você não toma uma atitude de ficar ali. Fala, Deus, eu preciso de ser tratado nessa área. Eu preciso de ficar aqui, com essa atenção aqui. Ó. Eu preciso de estar com os olhos no Senhor e permanecer no campo de batalha e voltar só depois que eu esmagar a tal ponto. E qual é o ponto? Dele cair sobre os meus pés. Cair sobre os meus pés é o quê? Quem lembra aí dos filmezinhos medieval? Quando o inimigo cai nos pés é o quê? Oh, tá difícil, hein? Vocês não estão comigo nessa bate e volta, de tipo palestra. Domínio! Vitória! Deixa eu te falar, o problema é que a pessoa esmaga, aí o inimigo só agacha, depois ele volta pior. O problema é que a pessoa, ela dá uma pressãozinha que é assim, ela tá alegre no dia, as coisas deram certo, a semana deu certo, ela vai pro unânimes, aí ela é a mais gospel possível. E posta e tal, e coisa, nossa, que coisa que eu tô sentindo. Passou uma semana, tá no mesmo lugar. Voltou. Não pôs a pressão que Deus pediu para colocar. Não fez o jejum que Deus pediu, não fez a inclinação que Deus pediu, não permaneceu na leitura, não permaneceu na oração, não permaneceu na vigilância, em nada! Não esmagou! Ao ponto de Deus mostrar para ele, agora, sabe onde o inimigo tá? Tá debaixo dos seus pés. Agora você tem domínio. Porque quem não tem domínio, é dominado, é escravo. A Bíblia diz, não sou eu, não fica com raiva de mim. Não pode levantar. É a condição que o inimigo tem que estar em 2026 na sua vida. O que eu tô te alertando hoje é para você sair daqui, ou agora que você já está anotando aí, tomar uma atitude. Gálatas 4:7, de sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho também herdeiro por Deus. João 8,34 replicou Jesus, em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado te domina, ele manda na sua vida. Ele manda em cada areazinha da sua vida. Sabe o plano que você tem para 2026? Que você está sonhando com ele, planejando, olhando tudo? O diabo domina sobre ele. Não, mas eu vou lá no Unânimes. Não, mas aí eu oro. Não. Você não entendeu. O salmista diz, enquanto eu não fui, enquanto eu não alcancei, enquanto eu não derrotei, eu não voltei. E agora eu conto no 38. Eu esmaguei ao ponto dele ficar mais ou menos, e ele volta na semana que vem, não. Ao ponto dele ir para debaixo dos meus pés. Ao ponto de eu ter domínio agora sobre aquilo. Só que as pessoas fazem pela metade e põem a culpa em Jesus. Jesus te deu a condição. Se não fosse Jesus morrer na cruz, nós não tínhamos condição de lutar contra o pecado. Você clama é o sangue de Jesus. O dia que você está fraco, você clama é o sangue de Jesus. O dia eu estava tomando decisão com Deus, eu fazendo as minhas escolhas, e um dia algo me pegou muito forte para eu retornar. E eu pus a mão naquilo para abrir e para voltar para aquilo. E eu cheguei a abrir a situação.
E eu clamei em alta voz: Jesus, me socorre, senão eu volto para quem eu era. E ali num ambiente normal, sem música, sem culto, sem nada, a glória do Senhor tomou minha vida. Deixa eu te falar, nunca mais voltei para quem eu era. Tive que ser tratado em muitas coisas? Muitas coisas. Mas nunca mais voltei para quem eu era. As pessoas não pedem socorro a Jesus. Elas ligam para a pessoa ou para a amiga, falam: eu não tive pai, aí chora. Aí a minha mãe me abandonou, aí chora. Aí não sei quem, aí, mas não fala: Jesus, me socorre. O Senhor é o meu Deus, é o meu amigo fiel, é o meu conselheiro, é príncipe da paz, o Senhor é que me ajuda. Não. Não esmaga ao ponto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Tem gente aqui que começou 2025 como filho, está terminando como escravo. Tem gente que começou como escravo, está terminando como filho. Em João 8, em versículo 35 e 36, o escravo ele não fica sempre na casa. Isso é o problema de você conviver com as pessoas aqui no Unânimes, aí você fica sem entender. Será que a pessoa está passando alguma coisa? Será que a pessoa está vendo? Não, é porque um dia ela visita a casa de Deus, outro dia o resto da semana tá no tridente. Colo do capeta. O filho sim, para sempre. Se pois o filho te libertar, quem que é o filho? É Jesus. Verdadeiramente sereis livres. Você pega aquela pessoa que fala assim: aí um dia eu tô aqui, outro dia eu tô aqui, aquela pessoa assim, nossa, aí você fica assim, tá triste a pessoa, né? Então, não é que ela tá passando por luta, não. O cristão passa por luta. Tem dias bons e dias maus mesmo, tem dia que tá meio pra baixo e tal. Mas não é aquilo, não. É aquele negócio, a pessoa tá meio assim, meio sem salzinho. Sabe que a pessoa não é que tá cansada, não é que tá estudando demais, nem trabalhando demais. É porque um dia um pezinho nas coisas de Deus, 10 dias no pezinho do inferno. Um dia no sabonete, a rosa de Saron. Nos outros 10 dias no enxofre, sabonete de enxofre. Se é que você me entende. A pessoa vive daquele jeito mesmo. Você vai querer entender a cabecinha dela, não vai querer ajudar ela, não. Ela tem que tomar posição. Ela tem que decidir. Aí, meu filho, deixa eu te falar, as pessoas me perguntam: esse 2026 eu vou fazer quantos anos liderando aqui? Não sei. 15? 15? Ah, ancião, hein? 15 anos. Deixa eu falar, se tivesse uma pessoa que começou comigo e tivesse até agora no Unânimes, que não tem, se tivesse, você podia perguntar para ela: o Milton é o mesmo? Não. Deixa eu falar, tá brilhando cada vez mais. Cada vez é uma ideia mais maluca para as coisas de Deus. Cada vez é uma empolgação que para os outros não é nada a ver. Cada vez é um projeto que é sem sentido. Não importa. Fui para o campo de batalha e eu só volto depois que tudo estiver debaixo dos meus pés, porque Jesus me garante. Agora, um energúmeno igual eu, um metecapto igual eu, se você não sabe a condição da palavra, fica à vontade para pesquisar. Se eu conseguir, você não vai conseguir? Eu sou burro, eu assumo para você. Eu desconheço gente mais burra do que eu. Mais cabeça dura do que eu, mais ignorante do que eu. Mais pelinha do que eu, mais raivinha do que eu. Eu desconheço. Me conheça, a minha mente, eu sei como é que eu sou. Se tem jeito pra mim, se eu dou espaço e Deus age e me muda, quanto mais você que já é gente boa, até chorosinho, até bonitinho. Cadima, prosseguimos. Terceira atitude para 2026. Deixar, olha a diferença. Deixar ser revestido de força pelo Senhor Jesus. É deixar. As pessoas não deixam.
Salmo 18, 39. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Na NVI. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os que se levantavam contra mim. Isso aqui é extraordinário. Você termina 2026 derrotado, se você está nessa condição, é porque você combateu errado. Você foi pela sua força, você foi pela sua mente, pela sua opinião, pela sua vontade, pelos seus sonhos, pelo seu sentimento. Combateu errado. O mundo é um campo minado de coisas malignas. O mundo não é mar de rosa. As pessoas não gostam de você, você tem que entender isso. Uma pessoa, para gostar de você, ela tem que ter entendimento, olhar para o seu corpo e saber que tem uma alma e tem um espírito. Tirando isso, ninguém é amigo seu. Sinto muito. Uma pessoa que tem um novo coração, uma pessoa que é tratada por Deus, uma pessoa que está num processo, uma pessoa que está indo lá, ela está no campo de batalha e só volta depois que terminar, essa pessoa gosta de você, ela te ama. É porque ela sabe que você tem valor. Do contrário, ninguém gosta de ninguém, não! Se você é menina, se o seu corpinho, se o seu busto aí, seu seio tá okzinho, a bundinha tá okzinho, você vai ser útil para alguém. Depois que der alguma zebrinha aí, pela gravidade, não é para nada não. Ser substituída. Você que tem um pouco de intelecto, um QI aí meio, numa condição aceitável, você vai ser útil para uma empresa. Talvez se decidir mudar algum chefe, eles te trocam. O mundo é assim. Descartável. Você é descartável. O único que morreu e derramou até a última gota de sangue. Um sangue puro, sem pecado. O único que ressuscitou ao terceiro dia. O único que mirou as nossas vidas se chama Jesus. E hoje eu posso te amar e eu tô aqui, tem 15 anos fazendo isso. É porque eu sei que Jesus me amou, eu sei que existe uma alma, eu sei que existe um espírito. Porque se for olhar só corpo e ser humano, tem gente chata demais. Aí é melhor você ficar no seu quarto, trancar a porta e ficar ali na internet, que é igual muitos estão fazendo. Antissocial, não senta pra conversar com ninguém. Sabe por que 2025 seu foi até mais ou menos? Você não sentou com uma pessoa. Falou, senta aqui, meu amigo, aqui do meu lado. O que você tá passando? O que tá acontecendo na sua vida? Como é que você tá? Você tá bem? Ah, mas eu já tô cheio de problema. É isso, continua no seu mundinho olhando pro seu umbigo que você vai melhorar. Como é que você tá? Está fora do script. Deixar de ser revestido de força pelo Senhor. Aqui o salmista fala, tu me revestiste de força, o Senhor me cobriu, o Senhor me preparou. Sabe por que você venceu algumas batalhas, mas a guerra você não venceu? Vencer batalha é uma coisa, vencer a guerra é outra. Se você olhar a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela venceu inúmeras batalhas, mas não venceu a guerra. No final, quem coloca as condições e os termos para quem foi o derrotado é o vencedor. Você venceu batalha, eu venci isso, área aqui. E a guerra? Para que o domínio esteja sobre você. Quem é que está pondo a condição ainda? Quem é que está fazendo você entrar naquilo que não deveria entrar? Quem é que está fazendo você voltar para aquela atitude? Quem é que está fazendo você levar para aquele pensamento, para aquele raciocínio, para aqueles olhares? Para quem? É quem está te dominando. Então não está sob os seus pés. Só que o Senhor está te chamando para revestir você de força. Ele vai ser a sua força. Salmo 84, 7. Vai indo. Isso que as pessoas não entendem. E para mim esse salmo foi o salmo que marcou minha vida em 2025. Vai indo de força em força. As pessoas não entendem. Ah, para que ir lá todo culto? Para que perseverar? Para que perseverar em comunhão? Para que perseverar estar no meio do povo de Deus? Para que perseverar no estudo bíblico? Para quê? Porque é de força. Deus não derrama uma força inteira para você viver o resto da sua vida. Ele decidiu assim, ele quis assim, e ele vai fazer assim. Ele derrama uma porção, é um gotejar. A doutrina dele diz em Deuteronômio. Eu gotejo a minha doutrina, todo dia um pouco.
É de força em força para você ir vencendo. E aqui eu finalizo. Aqui diz, no final do Salmo 18:39, levantavam contra mim. Quer dizer, talvez você está vivendo isso hoje. Se não está, eu estou te convidando a você ter essa prática, essas 3 atitudes em 2026. Para você viver isso aqui. Olhar, falar, eu lembro quando essas coisas se levantavam e dominavam sobre mim. Eu lembro que se levantavam inúmeras vezes, nem foi uma, nem foi duas, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, me dominavam. Mas o salmista diz, fizeste cair aos meus pés os que se levantavam contra mim. Só tem testemunho para dar quem olha para os seus pés e vê que tem domínio sobre as coisas que outrora o dominavam. Hoje é a sua condição? Parabéns, o púlpito está aqui para você, durante 2026, vir cá contar o seu testemunho. Contar o testemunho no meio do Unanis, contar o testemunho em Brumadinho, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Quando você vê uma pessoa atolada em algo, seja numa droga, seja num vício pesado, seja num pensamento pesado, seja num tormento suicida, você fala aqui, eu tinha isso. Hoje está debaixo dos meus pés. Eu não sei como é que você vai explicar para ela. Aqui no culto eu estou te falando dessa forma. Eu venci. Porque Jesus me revestiu de força. Porque em Filipenses diz, no 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, o apóstolo Paulo falou isso? Ele falou antes no 12. Aqui eu li o 13, não é? Ele falou, olha, eu sei ser honrado, sei ser rejeitado, sei estar com dinheiro, sei estar sem dinheiro. E ele falou assim, ó, no alto, no baixo, no alto, no baixo, no alto, no baixo. E aí no 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Nas oscilações da vida, nas decepções e nas alegrias, nas derrotas e nas conquistas, nos momentos de aflição e nos momentos de alegria. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele olhava para os seus pés e tudo aquilo que se levantava inúmeras vezes e o dominava, agora já não dominava mais. Eu não estou te convidando a olhar para 2026. Eu estou te convidando a olhar para os seus pés e saber se o inimigo está lá. Porque Jesus te faz mais do que vencedor. Eu não vou fazer apelo, porque essa é uma mensagem de atitude. Essa é uma mensagem de decisão. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Para você que quer tomar uma decisão de verdade.